Graça e paz, igreja. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês essa noite, poder estar ministrando a palavra de Deus, conhecendo essa linda igreja, que igreja maravilhosa. Recebam saudações da minha família. Para aqueles que não me conhecem, como o pastor falou, meu nome é Gustavo Melo. Sou brasileiro, mas saí do Brasil há 26 anos atrás. Um chamado para as missões, fui trabalhar na Índia, no México, Guatemala, primeiro foi México, Guatemala, depois Índia, onde nós passamos boa parte do nosso tempo, e fazem 11 anos que nós estamos agora morando em Houston, no Texas, Estados Unidos. Ali nós temos uma igreja chamada Restaurando Nações, e sou casado há 30 anos, pai de 2 filhos, avô de 2 netos. Fala assim, uau, não parece que já é avô. Tenho uma linda família, amo minha família, meu primeiro ministério. Eu sempre fui muito envolvido com as missões, é algo que realmente arde o meu coração. E nos últimos anos, também, claro, por uma direção de Deus, eu fiquei muito enfocado na nossa igreja ali em Houston, trabalhando ali em Houston. Visitava algumas igrejas quando era convidado, mas eram mais igrejas amigas, não saía muito, e principalmente para fora dos Estados Unidos. Mas o ano passado, Deus me confrontou, Deus falou muito forte comigo, e me deu uma missão que para mim realmente é difícil, estremece as minhas pernas, porque eu não sei como eu vou fazer. E eu gostaria de mostrar um pouquinho, em vez de eu falar, eu vou mostrar um pequeno vídeo. E a razão de eu mostrar esse vídeo é justamente porque eu vou precisar muito das suas orações. Então, ao ver os vídeos, você vai entender o porquê que eu vou precisar da sua oração. Não vai ser fácil cumprir essa tarefa que ele está dando, mas eu creio que se ele está falando, é que é possível, verdade? E as suas orações vai ser muito importante. Não sei se o vídeo já está pronto. Não se preocupe, é um vídeo curto. O vídeo é somente 1h30. Tenho mais 1h30 para pregar. Brincadeira. Está pronto o vídeo? Há momentos em que o céu se abre e o Espírito Santo marca a sua vida com uma missão que não permite que você continue sendo o mesmo. Eu estava em Jerusalém, Israel, naquele solo onde o Espírito desceu pela primeira vez. E ali, em meia oração, senti algo tão forte, tão real, tão vivo, que quebrou tudo dentro de mim. Senti o Espírito Santo falando ao meu coração, não aos meus ouvidos, mas ao meu espírito. E o que senti foi isto: é tempo de se levantar, é tempo de correr para as nações, 70 nações, 120 cidades, uma geração do reino. E naquele momento, não vi mapas, não vi números, vi pessoas, vi filhos, vi filhas, vi famílias que precisam de um encontro real com o fogo do Espírito. Vi igrejas adormecidas que serão despertadas, vi cidades inteiras clamando por vidas, e ouvi dentro de mim uma urgência: corre, o tempo é curto, o avivamento está próximo, prepara a geração final, porque o Espírito me fez sentir isto. Estou levantando o meu remanescente, aqueles que não buscam entretenimento, mas presença, aqueles que não buscam plataforma, mas fogo, aqueles que não querem ser espectadores, mas protagonistas do avivamento final. E quando digo 120 cidades, não estou falando de geografia, estou falando de altares que vão arder, estou falando de pastores que vão despertar, estou falando de jovens que vão receber poder, estou falando de cidades que serão sacudidas pela glória do Espírito. E senti no mais profundo que a sua igreja, a sua congregação, a sua casa, a sua cidade está sendo chamada para fazer parte dessa missão profética.
Não observe de longe, não fique de fora, não espere ver o que vai acontecer. Este é o momento de dizer: aqui estou, eu quero fazer parte, eu quero que a minha cidade seja uma das 120. Eu quero ver o fogo do Espírito Santo cair. Se o seu coração está ardendo enquanto você ouve isto, se algo dentro de você está despertando, se o seu espírito diz: isto é para mim, então responda, levante-se, assuma o seu lugar. Kingdom Generation é um movimento dos últimos dias, de uma geração que se levanta para estender o reino de Deus na terra. E você está sendo chamado a caminhar dentro desse fogo. Venha e faça parte desse movimento Kingdom Generation, este movimento dos últimos dias. Aí está o QR Code, queridos. Vocês podem ver as cidades, os países que nós vamos estar visitando. Como eu mencionei, eu já não tenho mais 24, 25 anos. Não é fácil, são viagens longas. Não estou exigindo nada. Tudo eu vou estar cobrindo todos os meus gastos para ir em todos esses lugares. E, queridos, preciso realmente de muita força, que Deus realmente me dê muita energia. Como dizer, só para ir à Índia, quando eu vou para a Índia, são 36 horas a 38 horas voando. Saio de casa até chegar ao meu destino final. São viagens muito pesadas, então conto muito com as suas orações. Amanhã eu estou em São Paulo, volto para Houston, prego em Houston, vou para Londres, prego em Londres um dia, já volto para Houston, depois eu vou para o México. Tenho Arábia Saudita esse ano, tenho Marrocos, França, muitos países de perseguição. Então, queridos, como eu mencionei, eu preciso muito das suas orações. Quantos vão estar orando por mim? Olha, ó, Deus viu, hein? Deus viu. Conto realmente muito com as suas orações. Amados, eu escrevi vários livros, eu tenho vários títulos de livros que eu creio que vão abençoar muito a sua vida. E quando você compra esses livros também, você está ajudando isso que Deus tem falado para nós, para movermos nas nações. Tenho esse livro aqui chamado O Favor de Deus Mudará a Sua Vida. É um livro pequeno, gostoso de ler, rápido de ler, mas que vai marcar a sua vida. Tenho esse livro aqui também chamado Venha o Teu Reino, a dimensão espiritual no mundo natural. Como realmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Tenho esse livro aqui chamado Provisão Sobrenatural. Quantos querem uma provisão sobrenatural? Queridos, eu conto histórias aqui, assim, como Deus provê, como Deus faz, assim, acontecer do nada. Então, outro título de livro que vai te impactar. E tenho esse daqui chamado O Poder da Igreja. Nós somos chamados para ser uma igreja de poder, para viver em vitória, em conquista. Então, aqui são títulos, são livros que vão realmente abençoar a sua vida. Amém? Amém? Deixa eu ver aqui o tempo. Apesar que eu não estou preocupado com o tempo, queridos. Eu sou muito cuidadoso. Então, antes de eu subir aqui para pregar, eu perguntei para o pastor Antônio, falei assim, pastor Toninho, quanto tempo eu tenho para pregar? Não sei se vocês viram ali. Ele falou assim, querido, prega o tanto que você quiser. 9h30 todo mundo se levanta e vai embora, mas você continua pregando sem nenhum problema. Brincadeira, ele não me disse isso não. Feche seus olhos uma vez mais. Coloca a mão na sua cabeça e repita essa oração comigo. Fala assim, Senhor, santifique a minha mente. Põe a mão nos seus olhos e repita, Senhor, santifique os meus olhos. Agora sobre os seus ouvidos e repita, Senhor, santifique os meus ouvidos. Agora sobre a sua boca e repita, Senhor, santifique os meus lábios. Por último, no seu coração e repita, Senhor, santifique meu coração. Purifique todo o meu ser. A minha vida te pertence.
Fala comigo hoje, que o meu coração seja terra fértil e que possa produzir muitos frutos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus ilimitado. Um Deus que faz milagres, assim, que vai muito além do que eu posso pensar ou imaginar. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, estava de visita aqui no Brasil e pregando numa igreja em São Paulo. Ao terminar o culto, ao terminar a minha mensagem, ao orar, isso não acontece com frequência na minha vida, mas eu lembro que aquela noite, Deus colocou algo muito forte no meu coração e falou assim: tem uma mulher aqui que ela não pode engravidar. Era uma igreja grande, geralmente, puxa assim, mulher, às vezes sempre tem várias mulheres que não podem engravidar. E eu sou muito cuidadoso com isso, eu fiquei ainda um pouquinho assim orando, como eu falei, não é algo que sempre acontece. E de novo eu escutei aquela voz e eu perguntei, eu falei assim: Deus quer curar uma mulher aqui que não pode engravidar. Ninguém se levantou, eu falei assim: Senhor, o Senhor disse. Perguntei de novo. E ao falar, uma mulher, diante de todas aquelas mulheres, de todo aquele povo que estava ali, uma mulher se levantou. E ela veio até o altar, eu não perguntei o porquê, eu não perguntei o que estava acontecendo, não perguntei nada. Somente coloquei as minhas mãos sobre ela e declarei a cura. Não fiz uma oração longa, somente eu declarei o milagre de Deus, declarei o que está escrito na palavra de Deus, que diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No nome de Jesus seja curada. Amém. A mulher voltou para o lugar dela, fui embora, nunca mais a vi. Passaram alguns anos de visita no Brasil de novo, e eu nem tinha mencionado para essa igreja, esse pastor, que eu estava voltando ao Brasil. Mas ele viu nas minhas redes sociais que eu estava voltando, que eu estaria no Brasil, e ele me escreveu na hora, falou assim: pastor, vi que o senhor está vindo para o Brasil, não pode vir ministrar na minha igreja? Eu falei assim: querido, a minha agenda já está cheia, eu somente tenho essa data, eu acho que era uma terça-feira. Ele falou assim: não tem problema, a gente marca um culto na terça-feira. Enfim, marcou o culto. Fui lá naquela igreja de novo e preguei, foi uma bênção, tudo normal. Ao terminar o culto, uma mulher se aproximou. E ela se aproximar de mim e falou assim: pastor, tudo bem? Você lembra de mim? Queridos, eu tenho uma memória. E eu falei assim: querida, me desculpa, mas eu não lembro. Ela falou assim: pastor, você se lembra que quando o senhor teve aqui a última vez, o senhor perguntou se uma mulher não podia engravidar? Eu falei assim: ah, sim, me lembro. Eu falei assim: eu sou essa mulher. E de repente passa uma menininha correndo. E ela fala assim: essa é a minha filha, pastor. Eu falei assim: glória a Deus, Deus é bom, né, irmã? Eu falei assim: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei assim: ué, sim, eu estou entendendo. Deus falou que ia te dar um filho, te deu uma filha. Não, pastor, presta atenção. Sabe por que quando o Senhor falou a primeira vez, se existia uma mulher que queria engravidar e não podia, e eu não me levantei, eu falei assim: sim, isso eu me lembro muito bem. Eu falei assim: pastor, é que eu realmente não posso ter filhos. Eu tive um acidente, e foi tão grave o acidente, eu perdi vários órgãos, inclusive eu não tenho trompas. Ela realmente não podia, aos olhos humanos, a ciência, ela não poderia ter um filho, mas o nosso Deus é um Deus ilimitado, o nosso Deus é um Deus criador, para Ele nada é impossível. Agora, por que eu estou falando tudo isso, queridos? Por mais que nós sabemos que o nosso Deus é um Deus ilimitado, um Deus do impossível, muitas vezes nos vem dúvidas. Estamos aqui no culto da vitória, estamos aqui declarando a vitória, talvez já está na sétima quarta-feira, na quinta quarta-feira, estava assim: será que realmente? Eu acho muito difícil, será que realmente vai acontecer? Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 78, e nós vamos ler o versículo 41. Eu vou estar lendo essa passagem em duas versões, primeiro na Almeida Revista Corrigida, 2009.
Salmos capítulo 78, versículo 41 diz: voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Aqui nessa versão fala que eles duvidaram. Na outra versão, que é a King James Version, Salmo 71, 41 diz assim: e eles voltaram e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. O nosso Deus é um Deus ilimitado, mas nós limitamos o mover dele nas nossas vidas. Somos nós que muitas vezes estamos impedindo o mover sobrenatural, o que Deus quer fazer, os milagres que Ele quer fazer, nós que limitamos a Deus. Agora, como o homem pode limitar a Deus? É que, como eu mencionei, para nós, muitas coisas é difícil explicar para a ciência, é difícil explicar para a nossa cabeça, porque nós somos humanos. Nós temos uma mente na qual ela pensa somente nas coisas da terra, no que nós escutamos da ciência, e por isso nós limitamos, e muitas vezes nós queremos trazer Deus e colocar dentro dos nossos limites. Então não importa o milagre que você esteja precisando, se é algo realmente muito que você diz, isso é impossível, a nossa mente começa a travar, porque eu começo a olhar aqui a terra. Eu tenho a tendência em trazer esse Deus, que é o Criador de todas as coisas que nós vemos, esse Deus ilimitado, e nós limitamos Ele, trazendo aqui, junto com nós, junto a nosso nível, a nossa mente. Como aquela mulher me disse, eu não queria passar à frente, porque era impossível. Eu não tenho trompas, era impossível engravidar. Mas para Deus, nada é impossível. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não limite a Deus hoje. Como nós limitamos a Deus? Esses salmos que eu acabo de ler, eu somente li um versículo. No versículo 41 fala que eles limitaram o Santo de Israel, eles limitaram a Deus. Então, se eu ler todo esse capítulo de Salmos, eu não vou fazer isso, mas se eu ler todo esse capítulo, ele me mostra como eles foram limitando a Deus. E eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns pontos como nós, como seres humanos, limitamos a Deus. No versículo 8 desse mesmo capítulo, Salmo 78, versículo 8 diz assim: assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Nesse versículo aqui já nos fala algumas características, e uma delas diz que eles eram teimosos. Repita comigo, teimosos. Eu sei que aqui não tem nenhum teimoso, verdade? Mas da onde eu venho tem tanto teimoso. Aqueles que, por mais que você fala, explica, está teimando. O que significa ser um teimoso? Eu fui ver no dicionário, eu achei interessante o que falou no dicionário aqui. Diz assim, o que teima, isso daí todo mundo sabe, né? Daí fala, turrão, ok. Agora, isso aqui que fala é engraçado, isso está no dicionário, que ele fala assim, cabeçudo. Foi cabeçudo, realmente. Sabe aquele cabeçudo que não deixa nada entrar na cabeça dele? É desse jeito e pronto e acabou. Continua dizendo, é aquele que insiste, que não desiste facilmente, obstinado. Ter ou mostrar determinação teimosa de não mudar sua atitude ou posição sobre algo, especialmente apesar dos bons argumentos ou razões para fazer isso. Então, por mais que eu possa aqui mostrar razões, por mais que cada pastor que suba aqui nesse púlpito e explica, fala a palavra de Deus, te mostra as razões por que você pode ser um vitorioso,
Porque você pode receber o seu milagre, ainda está teimando, fala assim, mas não é bem assim, é que o pastor não entende a minha situação. Nós vemos, queridos, na palavra de Deus, algumas pessoas que realmente mostraram essa mesma atitude, que foram teimosas, porque o que Deus estava falando para fazer, algo que ia ocorrer, era algo assim, como eu mencionei, se eu tento baixar aqui meu nível da minha mente, eu falo assim, jamais isso vai acontecer. E houve um momento em Israel sempre foi problemático. E Israel sempre problemático no sentido de abandonar a Deus. Era aquele ciclo vicioso, buscava Deus, daí vinha um problema, daí esquecia Deus, caía, buscava Deus, enfim, vivia naquele ciclo. E nesse ciclo, em um momento eles abandonaram a Deus, estavam em crise, não tinha comida, não tinha nada, algo assim, coisas horríveis estavam acontecendo, ao ponto de uma mãe matar uma criança e eles comerem a própria criança, para ver o nível que estava. Porque havia um exército que estava ao redor e havia dominado tudo ali, eles não tinham o que comer, não tinha nada. Daí eles olham para o profeta e culpam a Deus. Diz assim, não precisam buscar, mas essa história que eu estou falando está em 2 Reis, capítulo 6, capítulo 7. E no capítulo 6, versículo 33, 2 Reis 6, 33, diz assim: enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? A desgraça que eles estavam vivendo era por culpa deles. Eles haviam abandonado a Deus, eles não haviam obedecido a Deus, eles estavam naquela desgraça por causa deles, mas eles culparam a Deus. Nós, como seres humanos, sempre queremos buscar um culpado. Senhor, por que eu estou passando isso? Enfim. Mas vem uma palavra de Deus. Deus libera uma palavra dos céus. Deus olhou para aquela população, para aquele povo e falou assim: eu vou abençoar o meu povo. Deus vai te abençoar hoje. Os céus vai se abrir sobre a sua vida hoje. E por mais que a situação estava assim impossível, o profeta libera uma palavra do céu sobre aquele povo e fala assim: olha, tudo que estava sendo impossível, os céus vai se abrir, vocês vão começar a ter tanta comida, mas sempre tem aquele que é teimoso. Tem sempre aquele que limita Deus. Está aqui o homem de Deus falando, está o pastor aqui, cada domingo, cada reunião, falando, e está dizendo, vai acontecer, vai ocorrer. Está toda a família junto. Daí a família vai embora, daí sempre aparece um no meio da família teimoso. Não é bem assim como o pastor falou. Eu não creio que é isso. Ou um amigo. 2 Reis, capítulo 7, a continuação. Depois de eles culparem a Deus, 2 Reis 7, versículo 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, no portão de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Quer dizer, o que estava custando muito dinheiro, ele falou assim, vai começar a ser vendido barato de novo. A provisão de Deus vai vir de novo sobre o povo. Daí no versículo 2, dá uma olhada no que diz no versículo 2. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, então não era qualquer um, era um homem influente, que estava junto com o rei, ele auxiliava o rei. Dá uma olhada, por isso é importante tomar cuidado com quem te influencia, com quem anda contigo. Esse homem disse, vamos lá, versículo 2. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Teimoso, cabeçudo. Deus está falando, sabe o que? Eu vou abrir as janelas dos céus. Amanhã,
Amanhã? É impossível, amanhã já está aqui do lado. Não, não. Se tivesse falado um mês, talvez eu acreditaria, pastor, mas amanhã? Tu crês que Deus é limitado de fazer o milagre que Ele precisa? Será que Ele precisa de mais tempo para fazer o milagre que Ele quer fazer na sua vida? Será que Ele precisa de mais horas? Queridos, as coisas mudam em segundos. Para Deus não existe espaço de tempo. Se Deus quiser fazer algo, Ele faz agora, faz amanhã, depois. Ele faz a hora que Ele quiser. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Mas esse homem, ele foi tão teimoso, ou ele foi tão cabeçudo, que ele ainda afronta a Deus. O homem de Deus está liberando uma palavra dos céus, ele está dizendo assim, sabe o que? Amanhã, para você na sua mente é impossível, mas amanhã toda a provisão vai chegar em Israel, tudo vai ocorrer, e ele, me desculpa, profeta, talvez você errou na profecia, você não escutou Deus, isso é do diabo, porque é impossível. E ele diz assim, olha a teimosia dele, ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Que forte, hein? E tem muitos que estão vendo o milagre ocorrendo na vida dos demais e não acontece. Por que não acontece nada na minha vida? Pastor, eu preciso de conselho, nada acontece. O meu vizinho recebeu o milagre da provisão, recebeu o milagre da cura. Por que não acontece nada? Daí o pastor começa a ver, está assim, meu irmão, você é cabeção, você é cabeçudo. Se nós continuamos lendo a história, queridos, diz que realmente conforme estava escrito, ou conforme foi profetizado, ocorreu realmente no outro dia. Deus confundiu o exército do inimigo, o inimigo saiu correndo, fugiu e deixou todas as coisas lá, eles foram lá e bênção traz bênção. Mas o que ocorreu? Quando a provisão, a bênção chegou, aquele homem olhou, só que ele foi atropelado, a população veio, atropelou ele viu, mas realmente não usufruiu da bênção de Deus. Queridos, eu não quero ser um teimoso, eu não sei vocês, mas eu não quero ser teimoso. Eu não quero ser cabeçudo, eu não quero perder o que Deus tem para a minha vida, porque eu estou escutando coisas que estão falando. Por que vem a teimosia, queridos? Porque muitas vezes nós somos teimosos. São coisas que muitas vezes nós estamos escutando, estamos vendo. Alguém, por exemplo, se eu escuto a televisão nos limita. Tem muitas coisas na televisão, queridos, que está colocando ideologias, colocando coisas nas nossas cabeças que realmente é para tirar-nos completamente do que Deus está falando. As redes sociais, ou um amigo, ou um conhecido, isso começa a influenciar e muitas vezes começamos a dar ouvido ao que eles estão dizendo. Realmente o Brasil não tem condição, mentira, o Brasil tem condição, o Brasil tem um povo apaixonado por Deus, não importa o que está acontecendo na política, não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que estão dizendo, não importa se tem ameaça ou não tem ameaça, aqui no Brasil tem um povo que ama a Deus, que adora a Deus, e para Deus nada é impossível. Deus tira reis e coloca reis, Deus move e tira, Deus faz o que Ele quer fazer. Eu não posso crer o que uma mídia está dizendo, eu não posso crer o que o homem está dizendo, eu tenho que crer no que os céus está dizendo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Diz que eles também aqui limitaram a Deus, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não obedeciam a palavra. No mesmo Salmo 78, versículo 9, versículo 10, contando a história, porque eles limitaram a Deus,
Salmos capítulo 78, versículo 9 diz: os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei. Eles conheciam, mas eles tomaram a decisão de não viver conforme a palavra de Deus. E queridos, isso é muito triste quando nós conhecemos e começamos a buscar justificativas para não cumprir o que Deus está falando em nossas vidas. E muitas vezes estamos perguntando: Senhor, por que o Senhor já não fala mais? Deus continua falando. Nós que perdemos a sensibilidade de obedecer. Vemos no caso Saul, como Saul começou, mas de repente, um momento da vida dele, ele decidiu já não obedecer a Deus. Ele queria que ele sabia mais, ele queria que o que ele tinha que fazer era melhor. Ele começou a adaptar a palavra que Deus havia dado para ele fazer, ele começou a adaptar ao modelo dele, do jeito dele, da maneira que ele queria. Queridos, não importa se a Bíblia foi escrita há anos atrás, é o livro mais atual que existe. Nós não temos que mudar nada, não temos que adaptar nada. E aqui nós vemos Saul tentando adaptar. Creio que todos conhecem a história de Saul. Samuel dá uma palavra para Saul, fala o que ele tinha que fazer, e vai assim: olha, você tem que fazer isso. Depois chega lá Samuel: cumpriste com o que Deus falou, cumpriste com a palavra de Deus? O que ele disse? Sim. Ele não tinha cumprido. Como sim, Saul? Você obedeceu? Obedeci. Mas eu estou escutando aqui, eu estou escutando um som de gado aqui fora. Isso não, mas eu obedeci. É que isso é o melhor que nós resgatamos, que queremos oferecer a Deus. Justificativa, ainda coloca tudo. Não, isso é para Deus. Queremos adaptar o que Deus nos pede. E queremos jogar e ainda colocar Deus no meio. E essa foi a maneira onde o povo de Israel limitou a Deus, porque eles sabiam, mas eles não quiseram obedecer à lei de Deus. Não é somente escutar. Queridos, não sei se vocês conhecem, mas existem denominações, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito normal o pastor ser contratado. O que eu quero dizer com isso? Nos Estados Unidos a pessoa estudou teologia, então ela se formou em teologia, ela vai trabalhar numa igreja, ela tem que buscar um trabalho numa igreja, e a igreja contrata a pessoa. Certas denominações funcionam assim, tudo, enfim. Então um rapaz terminou o seu estudo teológico e uma igreja estava precisando de um pastor. O pastor tinha se aposentado, não tinha ninguém para assumir a igreja. E eles começaram a convidar alguns pastores para passar e para escolher quem seria o futuro pastor da igreja. Convidaram um, convidaram dois, três. E chamaram esse jovem que tinha acabado de sair da universidade teológica. E quando ele chegou lá, ele trouxe uma mensagem tão linda. E ele pregou João 3,16. Pregou aquela palavra maravilhosa, mas foi tão linda, tão impactante, tocou o coração de todos que estavam ali. Na mesma hora, a diretoria já se levantou da igreja e falou assim: pastor, gostamos muito de ti e queremos te convidar, queremos saber se o senhor não quer ser o pastor oficial da nossa igreja. O pastor falou assim: uau, seria uma honra isso para mim. Claro, quero sim ser o pastor, tudo. Fizeram lá o contrato, assinou tudo. Pastor agora oficial da igreja, todos contentes, anunciando nas redes sociais. Temos o nosso senior pastor, temos o nosso pastor aqui principal agora. Chegou outro domingo, todos emocionados, a igreja cheia, com visitante. O pastor falou assim: queridos, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3, versículo 16. E pregou a mesma mensagem do domingo anterior. Os irmãos olharam e falaram assim: bem, terceiro domingo, todos emocionados, de novo o pastor chegou todo contente, com uma outra Bíblia, falaram assim: hoje vai ser fogo.
pastor abre aquela Bíblia diferente e fala assim, abre a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Quando ele falou Salmos, todos se empolgaram, mas quando ele falou João, mas não foi a passagem. E pregou a mesma mensagem. Quarto domingo, o que vocês acham que aconteceu? A mesma mensagem, mas assim, até a vírgula ele parava, porque era tudo assim conforme estava, ele era tudo igualzinho. A diretoria já se levantou, já todo mundo bravo, falou assim, o que é isso? Esse pastor não lê a Bíblia, não conhece, não tem outra pregação, não busca nem chat GPT para fazer uma pregação. Irritados, todos nervosos. Chamaram ele e falaram assim, pastor, me desculpa, a palavra do senhor foi muito boa na primeira vez, mas o senhor não tem outra pregação. Ele falou assim, eu tenho muitas pregações, mas para que eu vou pregar uma coisa nova, se o que eu preguei ainda vocês não colocam em prática? E assim estamos muitas vezes, queridos, recebendo palavras dos céus, domingo, quarta, terça, segunda, mas quantos realmente estamos pondo em prática cada palavra que estamos recebendo? E não entendemos por que limitamos a Deus muitas vezes, porque justamente nós sabemos o que temos que fazer, mas nós tomamos a decisão de não obedecer. Conforme diz aqui, eles não quiseram viver de acordo com a sua lei. E quando eu faço isso, quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu mesmo, não é Deus, não é o meu irmão, eu mesmo estou limitando o mover de Deus na minha vida. E assim foi com Saul. Saul limitou o mover de Deus e ele começou a dar desculpa, traz desculpa para querer justificar-se. Não justifique, se arrependa. Fala, Deus, perdoa-me. Eu estou perdendo a sensibilidade de te obedecer. Para ver realmente esse mover sobrenatural. Uma outra maneira na qual eles limitaram também a Deus foi através da ingratidão. Eles eram ingratos, Deus fazia milagres tras milagres, e havia ingratidão. No mesmo Salmos 78, versículo 11, diz: esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que ele tinha mostrado. O que aconteceu? Eles esqueceram todas as maravilhas. Quantas coisas Deus já não fez pela sua vida? Quantas coisas? E como podemos esquecer? Eu estava em São Paulo, sou de São Paulo, e no dia que eu cheguei, eu tive que ir visitar uma pessoa, e me emprestaram um carro, eu coloquei no GPS, e me passou em frente à escola onde eu estudei, que eu era adolescente. Eu me converti aos 18 anos de idade. Quando eu olhei aquela escola, eu quase comecei a chorar ali no momento. Eu peguei o meu celular, tirei uma foto, mandei para minha esposa, porque minha esposa estudou nessa mesma escola também. Minha esposa assustada, falando assim, o que é isso? Que lugar é esse? Eu falei assim, você não conhece? Não, que lugar feio, que lugar é esse? Eu falei assim, essa é a escola que nós estudamos. Mas não é que a escola era feia, a escola estava igual, da mesma maneira de quando nós havíamos estudado. Para você ter uma ideia, o apelido daquela escola é Lixão. E na hora no telefone eu falando com ela, eu falei assim, olha a bondade de Deus, olha da onde Deus nos tirou. Como esquecer as maravilhas de Deus? Mas nós, muitas pessoas, constantemente estão esquecendo. Deus acabou de fazer um milagre e estão esquecendo. Eu tenho um plano de leitura anual da Bíblia, eu leio a Bíblia todo ano. E é interessante como a Bíblia se renova a cada manhã. Eu já li, já reli, e sempre algo novo salta. Está ali, mas passa às vezes desapercebido.
E eu estava lendo justamente esses dias atrás, quando o povo de Israel sai do Egito, eles estavam escravos. A gente sabe que eles murmuraram muito, mas o que me chamou a atenção foi isso. Fala que eles, ao cruzar o mar se abriu. Dá uma olhada nisso, querido. O mar se abriu, eles cruzaram o mar, eles viram o povo do Egito morrendo ali no mar. E fala assim, depois de 3 dias, repita comigo, 3 dias. Só foram 3 dias, eles já tinham esquecido. Diz que depois de 3 dias, eles já começaram a murmurar. E começaram, por que nos trouxe até aqui? Para morrer nesse lugar? 3 dias, queridos. Como 3 dias eu se esqueci que o mar havia acabado de se abrir. E quantos de nós, queridos, Deus fez um milagre ontem, e muitas vezes já esquecemos hoje. Ingratidão. A ingratidão limita o mover de Deus, limita o poder de Deus em nossas vidas. No versículo 19, em Salmo 78, 19, diz: chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Como você pode dizer que Deus não é capaz de te dar comida no deserto, de tanto milagre que Ele te fez? Quantos milagres vocês já receberam de Deus? Queridos, como esquecer? A ingratidão é a pior coisa que pode existir na vida de um homem. Temos que ser gratos, queridos. Versículo 42 diz, 78, Salmo 78, versículo 42. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele o resgatou dos seus inimigos. Então nós vemos aqui que foi constante, era algo dia atrás dia, momento atrás momento. Eles se esqueciam, eles eram ingratos, eles reclamavam, eles murmuravam, eles diziam: aonde está Deus? Deus não é capaz, Deus não pode fazer. Eles mesmos estavam limitando a Deus. Agora olhe toda a criação, olhe todas as coisas, olhe a maravilha do lugar onde vocês vivem aqui no Rio, as praias maravilhosas. E você olha essa beleza, de onde saiu? Quem criou tudo isso? Talvez você pode falar assim: eu não vi nenhum milagre na minha vida. Você está vivo, sim ou não? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Para nós despertarmos e dizer assim: obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por nos resgatar. Quem somos nós? Mas Ele nos amou de tal maneira, Ele veio e nos resgatou. Esse é o maior milagre que um homem pode receber, a salvação. E como não agradecer, como não ser grato? Quando eu leio a Bíblia, queridos, de ponta a ponta, começando em Gênesis, eu vejo milagre, traz coisas maravilhosas. Quando eu olho a minha vida, eu vejo milagre, traz milagres. E como eu posso querer limitar esse Deus? Como? Eu já vivi, queridos, eu já vi tantos milagres. Em cada região, cada lugar que eu passo, eu vejo assim milagres lindos. Eu me lembro que eu tinha sido convidado para pregar no Líbano. E ali no Líbano, ministrando aqueles grupos de cristãos, eu não sabia quem era cristão, quem não era, se era muçulmano, não era muçulmano. Visitamos algumas casas de pessoas que eram muçulmanas. E naqueles dias de reuniões ali, eu me lembro que o pastor fez um anúncio lá e falou assim: olha, convida todo mundo, essa noite vai ser uma noite especial, E chegou muita gente. E ali na hora daquela ministração, eu comecei a orar pelas pessoas, e orei por um, orei por outro, só que eu não sabia quem era, quem não era, tudo. E um homem, eu vi que ele foi, literalmente, ele foi tocado por Deus, assim, algo lindo assim. Eu vi que as pessoas olharam assim, que não sabiam o que estava acontecendo. Enfim, foi algo lindo. Eu estava no norte do Líbano, no norte, assim, mais para o norte. E eu já voltava no outro dia.
Então era como 1h30, 2 horas da onde eu estava até Beirute, na capital, onde eu ia pegar o meu avião. E no caminho, no outro dia, já de tarde, uma pessoa ligou para o pastor e falou assim: pastor, essa pessoa que o senhor trouxe aí, ele ainda está com o senhor? Ele falou: sim, está aqui comigo. E ele falou assim: eu preciso que o senhor fale isso para ele. E ele começa a contar a história, pastor. Era a primeira vez que esse homem tinha entrado numa igreja. Esse homem era um muçulmano. E ele foi porque alguém convidou e ele falou assim: o que eu vou perder de ir nesse lugar? Esse homem tinha câncer no cérebro. E ele fala que quando eu orei por ele, ele sentiu um fogo, algo aconteceu na cabeça dele, ele sentiu no corpo dele, ele não entendeu o que estava acontecendo. No outro dia de manhã ele foi no médico, fez todos os exames, tudo, e ele foi curado. E ele fala assim: pastor, a partir de hoje, eu quero servir esse mesmo Deus que esse homem está pregando. Nosso Deus é um Deus ilimitado. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Fique de pé no seu lugar, queridos. Não sei se o pessoal do louvor aqui poderia passar.